Esse vídeo, como mais alguns vídeos que eu vou fazer, eu vou gravar por assunto, porque às vezes a pessoa procura um assunto muito específico e não adianta eu falar num vídeo um assunto, a pessoa às vezes não associa a, por exemplo, a multa de ultrapassar na contramão. Ultrapassar na contramão, tá. Vamos supor que você passou numa, geralmente estradas, né? Estrada, uma BR, multa por ultrapassar na contramão, tá? Ou trafegar ou ultrapassar pela contramão. Aí eu faço uma pergunta para você. Você não foi parado, tá? Geralmente essa multa você não é parado. Ou é parado. Geralmente não é. 90% não é parado. 10% é parado. Aí eu pergunto para você que recebeu o auto de infração parado, você foi abordado na hora, autuado, ó, você ultrapassou na contramão, tá? Ou você não foi abordado, você recebe a notificação daqui a um mês na sua casa, mais ou menos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como você vai comprovar juridicamente, numa defesa escrita, que você não praticou essa infração? Como você vai apresentar contraprova? Porque assim, o direito coletivo prevalece no direito administrativo, não é o direito individual. Então, eu tenho que fazer, eu, cidadão, tenho que apresentar uma prova, que eu fico com o ônus da prova sobre mim, que eu prove que eu não pratiquei aquele ato. Eu pergunto, existe alguma forma possível de eu provar que eu não pratiquei aquela infração? Porque vai dizer, mas eu não estava lá. Isso daí, você provar que você não estava lá, quer dizer que o carro não estava, né? Então você tem que provar, através do recurso administrativo, que você não praticou, é a chamada contraprova, né? Que você tem que fazer no processo. E aí soma-se a fé pública do agente. Ora, o Estado, através da autarquia, que é o Detran, instaura o processo, ele mesmo acusa, ele mesmo julga, tem uma defesa prévia, que é o órgão autuador, depois vem o Estado, através da autarquia, né, o recurso dos achares, etc. E aí você tem que fazer essa prova. Bom, é lógico que, inocentemente, uns não recorrem, porque tem medo, outros não sabem o que fazer, e outros correm para escritórios não especializados, de pessoas que não são especializados em direito de trânsito judicial. E aí vai na boa intenção, muitos escritórios administrativos, eu mesmo por muito tempo atuei só no administrativo, e tem muito profissional bom administrativo que vai na boa intenção, até mesmo na boa fé, de fazer uma defesa, argumentando, explicando, só que ele fica dentro de um status de processo aonde o cidadão é o réu, ele tem que fazer a contraprova, ele fica com o ônus da prova. Bom, claro que a pessoa vai perder, sabemos que vai perder, é óbvio que vai perder. Voltando a um tema que eu já fiz em outro vídeo, mas farei nesse caso da contramão, como farei em outros também. Nesse caso especificamente da contramão, quero dizer que se você for enfrentar administrativamente, você sabe, vai perder tempo e muitas multas, inclusive, gera até a suspensão da CNH. Se você, ao invés de ingenuamente seguir a orientação do Detran, não precisa de advogado, faz um administrativo, faz uma defesinha à mão mesmo, ao invés de aceitar a orientação do acusador, que o Detran gosta de acusar, julgar e orientar a defesa, e dizer o que pode e o que não pode. Isso daí é uma aberração. Bom, o que você pode fazer para enfrentar a multa por ultrapassar na contramão, trafegar na contramão? Você pode entrar, você pode ajuizar uma defesa via juizado especial da Fazenda Pública. Se for o Detran, ou um órgão municipal que, através de um convênio, autuou, é o juizado especial da Fazenda Pública. Se for um órgão federal, PRF, né, o DR também você pode fazer na juizado especial da Fazenda Pública. Se for Polícia Rodoviária Federal, que geralmente é a grande maioria, você faz em face da União, você vai intimar, você também vai chamar no polo passivo, a ação será em face da União, no juizado especial federal, tá? E também tem como polo passivo o superintendente da PRF, tá? Então é o seguinte, existem duas coisas que mudam no processo judicial. Primeiro, é o artigo 9 da Lei 12.153 de 2009, que diz que quando a autarquia é réu, ele tem que fazer prova. Olha, que mudança brusca. No processo administrativo, ele é autor da ação contra você, que é o réu. É um processo administrativo. É autor
É autor, réu e juiz. Lá ele é o autor, ele orienta o réu, que é você, e ele é o juiz. É claro, você vai perder. É um processo falho, ele é um processo frágil. Está no manto da legalidade que foi feito também por políticos de um tempo, quando foi feito o Código, foi inventado da cabeça de alguns loucos políticos, né, que não tiveram a menor noção de direito, de inventar um processo onde quem acusa julga também. Quer dizer, não tinha a menor noção. Claro que naquela época, antes dos anos 2000, que eu inclusive participei, eu tinha 28 anos na época, eu comecei trabalhando em 2000, 2 anos depois eu comecei a trabalhar na área. Não existia Facebook, internet, como tem hoje, não tinha fiscalização de nada, eles deitavam e rolavam. Aí descobriram essa mina de ouro. Aí inventaram que é para educar o trânsito, mas a gente sabe que é para faturar 10 bilhões de reais por ano. Não prestam conta desse dinheiro. O Estado está parado, tem um dinheiro muito forte. Só que tem um detalhezinho na lei que ninguém fala nada, ninguém orienta ninguém, não aparece nenhum jurista, não aparece. O Detran também não fala nada, claro, né? O Detran não informa aquilo que é para ajudar o cidadão. Então é uma orientação uma falsa, fraudulenta, porque como é que eu acuso você, vou te julgar e ainda oriento você e não diga aquilo que você tem de defesa? Ninguém fala nada desse artigo, do artigo 7º da Lei 12.153 de 2009. Isso não fala nada. Que quando a autarquia ou o Estado, na fazenda, ele se torna réu, ele tem que fazer a prova. Fica incumbido de fazer a prova. Então já mudou. Então aquela prova que ele exige, que você não tem como provar que não fez, você não tem como provar que não passou na contramão. Não existe nenhuma forma possível de fazer isso. Pense, vai ver que não tem. Não tem como só se eu ficasse colocando alguém filmando eu de ponta a ponta na estrada. E tem que ser ordem judicial para depois dizer que a gravação é ilícita. Então, é impossível. Toda vez que eu vou fazer uma viagem, eu peço uma ordem judicial e mando um helicóptero da polícia filmar de ponta a ponta para provar que eu não passei na contramão. Isso é um absurdo. No judicial, esse ônus volta para o Estado, porque você, na sua defesa, o que você vai fazer? Você vai pedir para que o juiz exija que o Estado, a autarquia, o poder público comprove que eu pratiquei. Por quê? Primeiro, que eu sou suficiente perante o Estado. Segundo, que eu não tenho, nessa relação de prova dinâmica no processo, que é assim que o juiz julga, não tem como eu comprovar algo impossível, é prova diabólica. Para o juiz não tem valor. É proibido no Poder Judiciário exigir prova impossível. Então o ônus volta para o Estado. Aí, meu amigo, lá o Detran não é juiz. Lá ele não pode te orientar, ele não pode falar que você não precisa de advogado, lá ele não pode fazer nada. Inclusive ele tem que colocar um procurador para defender os seus atos. E muitas vezes não consegue. E, inclusive, muitas ações do Detran tentam se colocar de fora. Não temos responsabilidade de instaurar suspensão e cassação. Mas aí o juiz diz, não, senhor, vocês têm sim. Quem toma a decisão de instauração é a legitimidade passiva do Detran. Não adianta querer cair fora. Muitas vezes o Detran tenta cair fora. Através dos seus procuradores, mandar o juiz dar uma marretada neles, né? Que são cabeça dura. Então, no processo judicial, você não é mais o réu. O Detran é o réu. O Detran tem que provar que você fez. Eu te pergunto, vai ter como o Detran provar? Não vai. Porque eles tacam a caneta assim, se prevalecendo da presunção da boa-fé, presunção da legitimidade, da fé pública do agente de trânsito. Só que lá no judicial é juris tantum. Lá pode cair por terra. Eles vão ter que comprovar que você passou. Eles não vão ter como, porque eles não filmam, eles não fazem nada. Eles só tacam a caneta. Não vai ter como comprovar. O que vai acontecer? Vai anular a multa. Prova impossível, prova diabólica, hipossuficiência do cidadão perante o aparato do Estado. O que o juiz diz? A parte que tiver mais força é que prova. Quem é? O Detran. Lógico, tem 10 bilhões de reais em caixa todo ano. Policiais armados, viaturas, tudo, eles têm que comprovar. Não consegue comprovar. Então, independente se você tem culpa ou não tem culpa, o Detran tem que provar. Processo judicial é isso, meu amigo. Porque é fácil multar 10 milhões, 20, 50 milhões por ano de pessoas. Eu quero ver enfrentar o processo judicial. Então, se você não é inocente, você recorre ao judicial, tá? E o que diz a tabela do OAB também, que se você é advogado, ou se você tem medo de que vai ser muito caro, geralmente é 20% do valor econômico. É isso que diz a tabela do OAB. Tanto você como que é advogado pode cobrar 20% do valor da multa, é melhor a pessoa então paga a multa com desconto de 20% e os 20% paga o advogado. Depois, se o processo é deferido, ele tem o dinheiro de volta.
é o melhor a se fazer. Anula-se os pontos, eventuais suspensões, cassações, uma série de problemas que pode vir daquela multa. Porque às vezes a pessoa já tinha 15 pontos, toma uma multa de 7, cassa, suspende. Ou ele estava suspenso, alguém dirigiu o seu carro e a multa vai pro proprietário, aí caça a carteira. Entendeu? E fora o valor da multa de 1.900, 2.900, tem de tudo. Tem multa lá de 5.000, obstruir passagem sem abordagem, sem prova nenhuma. Então o bom de ir para o judicial é que o Detran deixa de ser juiz, orientador processo e acusador e juiz ao mesmo tempo, e passa tão somente a ser réu. E ao invés de ser arrogante lá nas suas determinações, que você tem que provar as coisas, ele vai ter que provar. Aí eu quero ver. Como é que o Detran vai provar. É por isso que quem vai na esfera judicial tem 90% de chance de vencer. E quem vai para o rito administrativo tem 0,5% de vencer, é óbvio, né? Se eu processar você e o juiz da causa é o meu pai, você acha que você vai ganhar o processo? Faça-me um favor, né? Até a próxima e obrigado.